Ei, caramba, que mistura este. E aí, pessoal, shalom. Boa noite para quem está entrando. Deus. Tudo bem com você, pessoal? Shalom, shalom, Sharon Ira, Francisco, pastora Débora, Douglas entrou, Cate Luz. Tudo bem, Douglas? Benção. Adorei o detalhe atrás de você. É a nova parede do secreto, né? Uma hora eu faço uns stories aí mostrando pra vocês como tá minha salinha do secreto. Isso aqui é uma parede que eu coloquei umas placas pra ficar chique. Pastor Leandro, pastora Débora, a minha digníssima esposa está aqui do meu lado, quase na sala do lado, mas está na live. Shalom. Cadê o louvor? Gente, eu esqueci de pôr. Não pode faltar, né, gente? Live do secreto. Vocês por acaso estão andando os aviõezinhos da bênção, gente? Não pode esquecer, hein? Manda aí para umas 10 pessoas. Gente, hoje nós vamos falar de uma personalidade que 60% da população da Terra tem, né? Então, é muito possível que você tenha parte dela, né? Nós vamos falar de uma personalidade que pode ser a sua primeira, né? A principal, ou a segunda, né? Nós temos sempre duas aí, uma bem forte e uma outra, né? Secundária. E eu vou explicar mais uma vez por que é importante a gente saber lidar com essas personalidades, né? Com os temperamentos, perdão. Deixa eu ver aqui, Bluetooth. Deixa eu ver um negócio aqui. I wanna betray my heart. Glória a Deus. Aí, ó. Só as bênçãos entrando. Apóstolo Cristiano, bênção você. Que saudade de você, hein? Graça e paz, apóstolo. Você não quer entrar aí só para abençoar a gente? Prometo que é 5 minutinhos. Hoje a live é muito específica, né, apóstolo? Mas se você entrar aqui para dar só a sua bênção, meu Deus. Faz tempo que a gente não faz isso, né? Quem sabe ele entra aqui para dar um oi para nós. Vou colocar a música aqui, hein? Aí a Luciana aí, ó. Eu convidei, mas não sei se ele viu. Glória a Deus, queridos, nós vamos orar já então, sem delongas, né? E vamos
Maverick ou Imersão 3? É óbvio, né? Se você puder entrar, apóstolo, para dar um oi, para abençoar a gente, orar pela gente. Não precisa ficar muito, não. Aí você fala, tá? Dá um oizinho. Jesus, nós queremos entregar esse tempo nas suas mãos. Eu quero declarar, Jesus, que essa live ela é para a honra e glória do teu nome. E tudo que nós formos fazer aqui, Jesus, seja debaixo da sua graça, seja debaixo da sua paz, do seu amor. Eu quero te pedir que o Senhor permita que a gente seja renovado, que a gente seja restaurado, transformado, alinhado pelo poder do seu amor, Jesus. Eu quero te pedir que o Senhor venha trazer um ambiente de adoração, um ambiente de ensino. Nós invocamos o teu nome, Jesus. Nós invocamos o teu nome nessa live. Nós invocamos o teu nome nessa noite. Sem a tua presença não é nada válido. Sem a tua presença não adianta, Jesus. Por isso eu te peço, Senhor, entre em cada casa, entre em cada ambiente. Nós invocamos o teu nome, Jesus. Invocamos o seu nome. Rabai, queremos filha da baçu, queremos filhas. Nós queremos ser colocados, Senhor Jesus, em um tempo de crescimento pelo Senhor. Por isso envia agora o espírito de conhecimento sobre nós, de inteligência, de discernimento e sabedoria nessa live. Deus, nós cegamos agora o exército inimigo, declaramos agora amarrados e amordaçados todos os demônios que queiram atrapalhar o entendimento e o bom andamento dessa live. Selamos a internet, o Wi-Fi aqui na minha casa, mas na casa de cada irmão que está e vai entrar, em nome de Jesus. Nós agora liberamos os anjos para cuidar do bem-estar dessa live. Proibimos que caia, em nome de Jesus. Que o Senhor possa liberar a nossa mente, Jesus. Passa a tua espada em nós. Libera o nosso entendimento para entender coisas e ensinamentos que são divinos e revelações que vêm do céu. Nós entramos em espírito agora para entender aquilo que é espiritual. Nós não queremos entender apenas aquilo que o homem ensina, Pai. O que o homem ensina, nós fazemos um curso. Aqui nós queremos entender o que o Senhor tem para revelar para nós. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro agora esta live espiritual. Deus é espírito, importa que ele seja adorado em espírito. E importa que nós entendamos, discernamos aquilo que é de Deus em espírito. Por isso agora nós colocamos a nossa alma debaixo do sangue do Cordeiro, debaixo das amarras do amor de Deus, em nome de Jesus. Pai, ajuda-nos a melhorar os nossos relacionamentos, em nome de Jesus. Eu entrego nas tuas mãos e confio, Jesus, que essa live veio do teu coração, este tema veio do teu coração. Alinha-nos segundo a tua graça. E aqueles que vão ouvir depois também, sejam alinhados também. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu já sinto a presença do Senhor no nosso meio. Amém? Então vamos lá. Para quem não viu a primeira live, eu sugiro que depois que acabar essa, né, você vá lá. Porque lá eu explico o porquê desse estudo, né? Por que a gente tem que entender sobre os temperamentos. Nós fomos feitos para nos relacionar. Nosso primeiro relacionamento primário é com Deus. Depois com o nosso próximo. Para entender isso, né? Na época da graça, haviam 613 leis que os judeus... Aline, querida, que saudade de você. Shalom, viu? Você é uma bênção, Aline. O Senhor manda te falar que você é uma bênção. Você tem um potencial incrível para
trazer fogo do céu para a terra, viu? Em nome de Jesus, não esquece disso. Vai ser uma adoradora de Deus, uma águia de fogo. Os judeus, eles precisavam cumprir, antes de Jesus, 613 leis todos os dias. Era uma obrigação. Eles eram praticamente incapazes de fazer e lembrar, né? Que eles tinham tantas leis para cumprir. Veio Jesus o quê? Trazer redenção de tanta legalidade. Jesus pegou as 613 leis e transformou em 2. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ame o teu próximo como a ti mesmo. E isso fala do quê? De relacionamento. Amar é relacionamento, tá? Não podemos entender gostar e amar aqui na mesma coisa, ok? Entender sobre o temperamento do próximo é amar o próximo. Você entender do seu temperamento, só o seu temperamento, é egoísmo. Você entender o temperamento do próximo e ter empatia, amor altruísta com ele, é cumprir o mandamento de Deus na terra. Por isso que é importante entender sobre esse tema. Então vamos pensar aqui, ó. Eu vou falar agora de um temperamento que é muito possível que 60% das pessoas que estão nessa live tenham. Ok? Se não for de forma primária, secundária. Se não tiver, também você vai aprender sobre as pessoas que estão ao seu redor, que possam ser dessa face do boi, né? Para você aprender a se relacionar com ela. Quando você entende sobre relacionamento, você começa a interagir com o Espírito Santo de Deus para que haja unidade. Uma das coisas mais importantes que existem no meio da comunidade de Cristo, ou seja, dos cristãos, é a unidade. Deus, ele prima por unidade. Jesus veio para gerar unidade. A oração de Jesus, intercessória por ele, pelos discípulos e pelos discípulos que seriam nós, né? Os próximos, depois dos discípulos dos 12, foi unidade. Entender sobre relacionamento gera unidade. Unidade blinda, unidade edifica, transforma, alinha o destino e nos encaminha para a eternidade. Unidade tem esse poder, né? Jesus, ele disse na oração intercessória dele de João 18, né? Assim como eu e o Pai somos um, eu oro para que vocês se tornem um, né? A unidade fez a criação, né? O Pai, o Abba, o Eterno disse: façamos a nossa imagem, o homem. Então, façamos 3 juntos, unidos fazendo. Tudo bem? Eu só estou dando um spoiler aqui da live passada para os irmãos entenderem por que nós temos que entender sobre a personalidade. Em segundo ponto, que nós temos que resumir, né, para lembrar da live passada, nós temos o estudo sobre os 4 seres viventes que estão diante do trono. Vocês lembram disso? Por que eles têm 4 faces? Porque eles têm 4 características. Se eles estão diante do trono, eles estão diante de Jesus. São 4 características de Jesus. Jesus de Deus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que são 4? São 4 personalidades. São 4 personalidades no Evangelho. Mas você vai encontrar as 4 faces de Jesus, os 4 temperamentos de Jesus o tempo inteiro. Jesus era o leão. Jesus era a águia. Jesus era o homem, mas Jesus também era o boi. Hoje eu vou falar da face do boi, tá? Por que eu vou começar do boi? Porque toda vez que eu dei essa aula, eu comecei pela face do leão. Eu demorava horas, depois não dava mais tempo para todas. Eu vou fazer, claro, que uma live para cada temperamento, amém? Então você vai entender o seguinte: se você reconhecer esses temperamentos em você, você vai conseguir melhorar e arrumar aquilo que não está tão bom. Mas se você reconhecer em outra pessoa, você vai entender por que as pessoas agem como agem. Diga assim: por que as pessoas agem como agem?
Você já parou para pensar? Por que que meu pai e minha mãe? Por que que meu cônjuge? Por que que meu filho? Por que que meu pastor? Por que que meu líder? Por que aquela pessoa que me persegue age como ela age? Talvez você entenda hoje. Quando você entende por que pessoas agem como elas estão agindo, você começa a ter empatia para pensar e entender. Ah, é por isso. Poxa, agora eu entendo. Vocês entendem? Então vamos lá, não quero me alongar. Eu dei uma bela resumida aí na live passada, tá bom? Priscila, a minha querida esposa, colocou aqui, ó, vou fixar. Boi, águia, homem e leão. Provavelmente vou fazer nessa ordem, tá bom? As lives. Não sei se eu vou conseguir fazer toda essa semana, tá bom? Vamos lá. Vamos falar da face do boi. Primeira característica que nós temos que entender, existe uma alusão, né? Ou uma metáfora, uma ilustração. Né? As pessoas geralmente elas não gostam de ser boi, só por causa da figura do boi, tá? Ou da vaca, né? É a mesma coisa. Acham que é ruim, né? E aí querem ser o quê? Ou águia, ou querem ser homem, ou querem ser leão. A questão não é querer ser. A questão é que o Senhor colocou em nós, né? Uma característica. E se for a do boi, glória a Deus. É de Deus. Jesus tem essa parte nele. 1/4 está lá, né? Primeira característica ilustrativa do boi. Boi não come carne. Eu diria que essa é uma das principais características. O que isso significa? Enquanto os outros, bom, homem, leão e águia são carnívoros, o boi não é. O boi não come carne. Qual é a mensagem profética que isso traz pra gente? Boi, quem tem essa personalidade, esse temperamento, não gosta de confronto. Não gosta de ser confrontado, não consegue ser confrontado e tem dificuldade de ser confrontado. Os outros temperamentos lidam ok com o confronto, cada um do seu jeito. E eu vou explicar para vocês. Isso é muito importante. Nós que temos uma natureza caída para ajustar, aquela que milita constantemente com o espírito pronto, né? Existem 2 Wesley dentro de mim, não é? O homem novo, o homem velho, né? O homem velho milita o tempo inteiro contra o novo. Então, eu preciso entender que eu preciso ser confrontado constantemente para matar o velho homem. O que mata o velho homem é o confronto. Qual que é o problema desse temperamento do boi? Ele não gosta e não sabe ser confrontado. É a mensagem profética que tem dessa figura do boi, tá? O boi não come carne. O boi não gosta de ser confrontado. Enquanto o leão de boa, o homem de boa, a águia de boa, cada um reage de um jeito com confrontos, mas o boi não reage com confrontos. Para você confrontar um boi, você precisa primeiro fazer coisas que o deixam de bom humor. E eu vou explicar isso. Eu vou tentar deixar bem claro, tá bom? Isso nesta live. Tá bem? Eu queria ler com vocês aqui Isaías 11, 7, que diz o seguinte, ó. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Tem uma mensagem profética aqui. O leão comerá palha com o boi. Agora a questão é, o boi terminantemente nunca vai comer carne. Mas a palavra fala que o leão vai comer palha com o boi. Você já viu o leão comendo palha? Pois é. Boi não tem jeito de comer carne. Não vai ter jeito. Mas sobrenaturalmente,
os temperamentos extrovertidos, de uma forma sobrenatural e pelo espírito, vão ter que lidar com o boi de uma maneira diferente do seu jeito de atuar, de agir, de pensar, da sua natureza. O boi, ele não vai ser confrontado pelo leão, pelo homem, pela águia. Você vai precisar ter inteligência emocional e espiritual para fazer isso. Só que 60% da população é boi. E esse é um dos porquês que eu estou começando com o boi. A maioria é boi e não sabe. A maioria tem esse temperamento. Se não for em primeiro lugar, é em segundo lugar. A maioria das características que eu vou falar aqui são do boi. Algumas se encontram um pouquinho com a águia também, às vezes com o homem, com o leão, ok? Então, é como se o leão, né, fosse o oposto total do boi, né? Então, é o total extrovertido e o total introvertido. O boi é introvertido, né? Eu vou olhar bastante aqui porque é muita anotação, né? Eu estudei bastante para fazer essa live, tá, gente? Anotei bastante coisa. Além daquilo que, se você já foi meu aluno, já assistiu essa aula, olha, eu tenho o triplo de informações sobre o boi, tá? Porque eu sempre falo pouco do boi, tá? Então eu vou falar muita coisa sobre essa personalidade que é um temperamento, tá? Semana passada eu expliquei. Qual que é a diferença entre temperamento e personalidade? Temperamento é o seu instinto, é aquilo que veio com você, é o isso moldado ao ambiente que você vive desde a sua infância, tá bom? Então eu posso chamar de personalidade, tá? Vamos lá. A face do boi é dirigida por pessoas, tá? Lembra que eu falei na outra live que existem tem 2 extrovertidos e 2 introvertidos. Homem e leão são extrovertidos. O leão é dirigido por tarefas. O homem é dirigido por pessoas. Introvertidos, águia, dirigida por tarefas. Boi, dirigido por pessoas. Dirigido o quê? O foco dele é relacionamentos e pessoas, ok? Então, o mais extremo, o mais oposto do boi é o leão. Porque é dirigido por tarefas e é extrovertido. O boi é dirigido por pessoas e é extremamente introvertido. Tá bom? Vocês vão pegar os códigos aí, tá bom? Como eu disse, aqui na Terra, 60% é. Vamos lá. Se nós não considerarmos com muito cuidado a personalidade do boi, vai acontecer o quê? Que nós vamos nos machucar. E entendam uma coisa. Desses 4 animais, boi, águia, homem e leão, qual é o que tem mais força? Você pode tentar pensar aí, né, que é o leão. Mas não é o leão, tá? Se você colocar um boi e um leão para brigar, né? Pensa se um boi, né? Um búfalo, vai. Quem que vai ganhar a briga? O leão não tem... se for um grupo de leões, pode até matar o boi. Mas ele precisa de um grupo, né? Tô falando agora nos animais. O boi, ele é o mais forte de todos. A gente tem que levar em consideração isso. Não tem jeito. O boi é o que tem a personalidade mais forte, porém a mais contida. E é um perigo isso. Porque eu vou depois no final falar um pouquinho como que lidar com os relacionamentos, né? O boi pode ser a personalidade mais agressiva que existe, porém a mais contida que existe, né? É o que mais demora para explodir, mas se explodir, sai de baixo. Isso é uma natureza. Ele não explode, é de bem com a vida, é simpático, né? Releva muita coisa, mas ele é o mais forte de todos. É o que tem a personalidade contida. Não esqueçam isso, é contida mais forte. Porque os extrovertidos não tem nada de contido. O leão não tem nada de contido. O homem não tem nada de contido. Eles explodem ponto. O boi não. Qual que é o problema do boi? Ele guarda. Né? Mas guardem essa informação. De todos é o mais forte, tá? Robusteza em vários sentidos, tá? Agora, uma questão que a gente tem que olhar para o boi também é que ele
desses 4 animais, a natureza dele é o mais fácil de se adaptar, né? A águia, por exemplo, nunca se adaptaria à terra. Não que o boi vai se adaptar voando, tá, gente? Não é isso que eu quero dizer, né? Mas ele se adapta a ambientes, a coisas diferentes de uma forma um pouquinho mais fácil que as outras. Então, a adaptação do boi, então, ele é mais fácil de conviver com as pessoas do que os outros. Não que ele se dá bem com todo mundo, não é isso. Mas ele se adapta. Por quê? Uma das principais características do boi é ser diplomático e político. Não quer dizer que ele vai com a cara da pessoa, não quer dizer que ele é amigo da pessoa, mas ele é diplomático, ok? E isso é uma forma de amar, tá? Você estando num ambiente, a cara do leão e do homem, se eles não gostarem do lugar da pessoa, você vai saber na hora, porque eles são extremamente autênticos. O boi já tem a habilidade do quê? De pensar, raciocinar, não posso fazer tal cara para a pessoa, senão ela vai ficar chateada. Então o boi consegue colocar uma mascarazinha ali de estou aqui de boa. Ele, por dentro ele está querendo ir embora. Mas essa característica no boi faz ele ser o quê? Diplomático. O boi é diplomático, ele se adapta muito fácil aos ambientes. Isso é muito importante que haja no meio do povo de Cristo, né? Essa característica, né? Essa questão de você ser educado, amável, né? Das características do fruto do Espírito é a amabilidade. Então, esse fato de ser diplomático não é ser mentiroso, não é usar uma máscara no sentido pejorativo, né? Mas simplesmente ser educado, né? Eu, por ser muitas vezes leão, eu acabo sendo um pouco até mal educado. Porque quando eu vou ver, a Pri fica do meu lado. Lindo, olha a sua cara. Tá todo mundo sabendo que você não tá gostando. Um dia eu tava lá no teclado na igreja e aconteceu uma situação no culto e todo mundo ficou sabendo que eu não tava gostando, só que eu não percebi. Eu fui avisado que eu não gostei no final do culto. Você viu a sua cara? Mas eu fui olhar na internet e falei, meu Deus, que vergonha. E eu não percebi que eu tava fazendo. Por quê? Os extrovertidos, uma das características, são extremamente autênticos, inclusive na sua reação das coisas, né? Nós vamos falar bastante de ação e reação, né? A reação do boi, ela é o quê? Paliativa, fria e calculista. Então, não que ele é falso. É o super sincero, é o leão, o homem. São super sinceros. Agora, o boi, ele é esse cara frio, calculista. Ele calcula. Poxa, se eu fizer tal cara, as pessoas não vão gostar. Então, o que ele faz? Ele calcula o rosto que ele vai fazer, o sorriso que ele vai dar. Ele vai, às vezes, até dar uma risadinha ali só para agradar. Né? Vocês entendem? Que não é falsidade. Tá? Não vão para esse lado. Né? É uma personalidade muito interessante. E muito boa, inclusive, para ter o nosso meio, né? Porque lidar com extremamente extrovertidos e só extrovertidos é terrível, né? É pancada, porrada e bomba. Tô perdida como leão, minha cara mostra tudo. Pode ser que seja um homem, tá? Não percam a live de homem e de leão, tá? De acordo, né, com o que eu estudei aqui, eu ouvi isso de grandes homens, a personalidade e temperamento que menos existe é leão. Pode ter alguma coisa em outra, né? Pode ser que tenha mais homens, tá? Vamos lá, vamos continuar. O maior medo do boi é a perda da segurança. Então ele gosta de estar ali, onde no campo, comendo a gramazinha dele, quietinho, sem que ninguém enche o saco dele. Essa é uma característica do boi. Segurança. Estar fazendo o que ele gosta de fazer, sem que ninguém encha o saco dele. Isso que eu chamo de segurança, tá? A segurança de ficar ali, fazendo o que ele gosta, né? Essa é o maior medo dele. Se alguém tirar ele da segurança dele, vai levar uma bordoada com todo o peso do corpo dele. Lembra que eu falei que ele é pesado? Né? O boi é assim, tá bom? Agora, o boi ama estar no meio de pessoas.
né? Mas tem uma diferença. Não é um extrovertido, tá? Ele pode se tornar extrovertido no meio de pessoas conhecidas. Por quê? Grandes humoristas, na verdade, são grandes introvertidos. Grandes humoristas. Você já parou para pensar sobre isso? Eu queria que você entendesse isso, tá? Grandes humoristas são boi. Por quê? Eles aprendem a ser extremamente engraçados no meiozinho deles ali, tá? Se você colocar um boi no meio de uma multidão, sabe o que ele vai fazer? Ele vai achar o grupinho dele. Não adianta. Agora, um extrovertido, um leão ou um homem principalmente, se chegar no meio de uma multidão, ele vai querer ser o centro da multidão, chamar a atenção de todo mundo, ser amigo de todo mundo e fazer amizade com todo mundo. O boi não. No meio de uma multidão, ele fica ali contemplativo, discernindo quem é quem, esse sim, esse não, tarará. Daqui a pouco ele está no grupo dele com pessoas iguais a ele. E daqui a pouco ele vira um pateta da turma, mas naquele grupinho fechado. Esse é o boi. Completamente ao contrário da águia. Tá? A águia não gosta de multidão e muito menos de gente pateta. O boi já é pateta. O boi é pateta. Se você vê uma pessoa, às vezes, como tem pessoas que são confundidas, que são boi, mas acham que são homem ou leão. O leão não é muito extrovertido nesse sentido de ser divertido, tá? Mas o homem é o divertido, né? Que quer fazer todo mundo rir. O boi é às vezes confundido com um extrovertido por ser um pateta da turma, mas tira ele da turminha dele pra você ver. Ele perde o chão dele, né? Não esqueça, o boi é introvertido. É o fundamento do boi. Ele é introvertido. Ele ganha segurança, aí ele é o boi. O boi ganhou segurança, aí ele pode ser engraçado, né? Quanto mais introvertida a pessoa for, maior será a dificuldade de interagir com pessoas. Então, muitas vezes o boi tem dificuldade de chegar num grupo onde ele não conhece as pessoas e interagir. Ele é tido como arrogante, muitas vezes, tido como uma pessoa que não gosta, que, sabe, omitido, porque, na verdade, é só medo de interagir. Ele tem medo de que, na verdade, pense em alguma coisa errada dele, né? E lembrem disso, todos os introvertidos são extremamente pessimistas. Agora, não é um boi pateta. Tem muito. Os grandes humoristas ou são homem ou são boi, viu? A gente podia fazer uma avaliação. É que para você conhecer se um grande humorista ele é boi ou é homem, tem que conhecer a natureza dele no meio do dia a dia dele, né? O que eu queria que vocês entendessem é o seguinte: por que eu já falei isso na outra live, mas tem que ressaltar, porque o boi é pessimista, mas não é um pessimista pejorativo. Por quê? Olha só o que eu explico aqui, ó. Isso se dá porque eles percebem e veem tudo que pode dar errado. Então, o que acontece? Esse pessimismo é um tipo de proteção. O tempo inteiro eles estão em alerta para o que venha a dar errado. E isso é muito bom, porque puxa o freio de mão em um grupo que tem muito extrovertido. O extrovertido, eles são positivistas, vão colocando todo mundo para frente. Olha para frente, vai dar tudo certo, vamos lá. Porém, vem um introvertido, pessimista, e fala assim: cuidado, tem umas pedras nesse caminho, se você andar lá vai dar ruim, você não vai conseguir passar, né? Agora, isso é ruim? Não, isso é bom. Porém, o excesso de pessimismo vai fazer o quê? Paralisar uma pessoa. Este é o grande problema do boi. Este é, eu diria, quem tem essa personalidade. Tome cuidado. Porque uma pessoa pode ficar paralisada no caminho dela por ser extremamente pessimista. Em tudo vê erro. Aí, se eu for por aqui vai dar errado, se eu for por aqui vai dar errado, se eu for por aqui vai dar errado. E aí, o que a gente faz? Não vai, então? Ou seja, um boi vai ter que andar com o leão. O leão vai ter que comer palha com o boi. Entenderam? Porque não dá para confrontar o boi como se confronta um homem. Ó, o leão é o famoso líder, né? O famoso colérico. Ele gosta de dar porrada porque ele tem o alvo dele lá na frente. Quem passar por cima dele nesse alvo leva a bordoada. Com um boi não pode. Você vai ter que ser paciente.
tá? E o boi geralmente, ai, cuidado, deu errado outra vez que eu fiz. Não deem atenção para os bois, no sentido de parar, mas prestem atenção nas experiências dos bois. Eu diria, prestem atenção nas experiências ou na voz de um boi dizendo, cuidado, pode dar errado. Porque geralmente eles estão certos, tá? Mas o boi vai precisar de uma pessoa que esteja ali no pé dele para ele avançar. Sempre, né? E olha, quando une um boi com uma pessoa que coloca ele para frente, eles viram as pessoas que mais dão certo no sentido de trabalho, de avançar, né? O boi precisa de alguém que rompa, ele vai atrás, fazendo o trabalho duro, o processo, né? Como ele é frio e calculista, ele vai pensando tudo aqui, se eu misturar isso com isso, e aí vai, né? Vocês entendem? Porque precisa entender. Se uma pessoa que ela é extremamente extrovertida e foco no trabalho, não entende o boi. Porque eu vou falar, né, daqui a pouco, o boi é lento. E não é lento porque ele é devagar, porque ele é preguiçoso. O boi, ele é frio e calculista. Ele é devagar porque ele gosta de pensar tintim por tintim para que tudo saia muito bom. Nós precisamos de pessoas assim no nosso meio. O duro é entender que eles são lentos, não porque eles são preguiçosos, né? Agora, você pega um leão para lidar com uma pessoa lenta, gente, eu tenho que lidar, eu preciso ouvir isso, porque eu sou leãozão e eu tenho aquela fala, eu odeio gente lerda. No trânsito, então, meu Deus do céu, minha buzina, eu tenho que ser tratado por Deus. Porém, eu tenho que entender o quê? Essas pessoas, elas não são lentas porque elas querem que eu tenha raiva delas. Elas gostam de ser minuciosas. Deus as fez assim. Ok? Tem que ter muita sabedoria para lidar com o boi. Muita. Agora, dentro de um casamento, pega um leão com um boi. Meu Deus do céu. É agilidade com a lerdeza. Precisa ter o quê? Amabilidade, empatia, um amor altruísta, entender por que aquela pessoa age e reage daquela forma. Vocês entendem? Eu queria que vocês olhassem agora ao seu redor. Será que você é boi e as pessoas não têm paciência com você? Ou será que você não tem paciência com uma pessoa que ela é um pouquinho mais lenta? Ela não é lenta porque ela é burra ou ela é simplesmente uma pessoa que é preguiçosa. Ela é lenta porque ela é minuciosa. E isso é bom. O que seria das empresas se não tivessem pessoas que são minuciosas, que gostam de fazer as coisas com excelência? Vocês entendem? Peguem isso, tá bom? Uma coisa que acontece muito com o boi, né? Eles têm algumas coisas que são naturais dentro da psique humana que dirigem a pessoa e protegem ela, né? Algumas são protegidas pelo nojo, outras são protegidas pela uma certa melancolia. Sabe qual que é a que protege o boi? O medo. Por exemplo, eu dei semana passada esse exemplo, tá? Pessoas que não têm medo de nada, elas podem andar num prédio de 50 andares, lá na beirinha, e elas não têm medo, elas ficam andando. A probabilidade dela cair não é grande? Por exemplo, uma pessoa que tem medo daquela altura vai fazer o quê? Esse medo vai proteger ela de cair. É nesse sentido. Medo é ruim. E olha, medo em excesso alimenta o inferno, tá? Porque o medo é o contrário do amor e o contrário da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Tá bom? Agora, medo num nível ok, ele vira uma proteção. E o que protege os bois é o medo. Num nível consideravelmente bom, ok? O medo pode proteger uma pessoa. Ter medo de ir, né? Porém, em excesso, a pessoa fica o quê? Paralisada. O medo pode impedir que a pessoa faça o que ela tem que fazer. Eu já vi pessoas que não casaram porque têm medo de errar. Eu já vi pessoas que não entraram em certo emprego porque tiveram medo de dar conta.
E isso é um problema. É um medo em excesso. E aí, como que lidar com o medo? A palavra fala que o amor de Deus lança fora todo medo. Amém? Quanto mais amor, mais confronto com o medo. É dessa forma que faz. Tá bom? Pensem nisso. Eu queria falar mais sobre isso, mas vamos andar pra frente. Eu tenho tanta coisa pra falar do boi. Vocês não sabem. Então, eu estudei. Ó, quando o boi entra num ambiente familiar, ele pode ser a mais engraçada do grupo. Eu falei isso, né? Mas se essa pessoa não se sentir segura no meio do grupo, ela vai se fechar e não vai e ninguém acessa mais ela. Como que você tira a segurança de um boi? Imagina um boi comendo a graminha dele, tá? Quando ele está comendo a graminha dele, vamos supor, sabe? Ele está dentro do ambiente seguro dele. Seja de trabalho, seja de família, ou seja dentro da igreja. Se você muda a forma organizacional dele, você tirou ele da segurança dele. Se você fizer isso com o boi, gente, o leão é perito nisso. Sabe por quê? O leão é assim, se ele percebe que não vai dar certo, ele muda tudo e pum! A cabeça do boi funciona como? Você precisa falar para ele. Você precisa explicar para ele. Você precisa dar tempo para ele entender o que vai acontecer. Se ele assimilar, você muda. Se você não conseguir fazer o boi entender, você não pode mudar. Se você trouxer uma mudança crítica, assim, uma mudança da noite para o dia, do dia para a noite, da água para o vinho para o boi, você faz o quê? Você faz o boi se fechar e não acessa mais o boi. É a natureza desse temperamento. Se você mudar do dia para a noite, sem calcular, sem produzir um arquétipo novo, você destrói. Ele se fecha e você não acessa mais. Acabou. Você perde a confiança do boi. Você tirou a segurança dele, acabou para você. Por isso, tenho esse problema. Você está entendendo? Agora, boi, você poderia também lidar e tentar entender um pouquinho o leão. O leão não muda da hora para noite porque ele é ruim. Sabe por quê? Confie nos leões. Deus deu habilidade para o leão, para ele mudar de rota. Se ele percebe que essa rota vai dar ruim, tem que mudar agora. Vai dar ruim, vai colidir. Ele muda 100%. Vai atrás do leão que vai dar certo. Só que o cabeção do boi, geralmente usa aquelas rédeas aqui, ele vai, você mudou sem avisar ele. Vocês entendem? Tem que ter uma contrapartida aí, tá bom? Vamos falar umas características. Vou passar por várias características aqui, ó. O boi, ele ama a família. Não que os outros não amam, mas é a natureza, tá? Porque eles são protetores, implacáveis. Eles são extremamente protetores. É uma característica do boi mesmo, né? Proteger a família, né? Eles gostam de trabalhar em equipe, diferente da... É uma dificuldade da águia. A águia é um pouco mais isolada. O boi vive em equipe, vive em bando, né? Mostra um nível de confiança com facilidade. Eles podem ser extremamente possessivos. É meu, é meu, é meu, é meu, no sentido do relacionamento, né? Esse amigo é meu, eu quero ele pra mim. Aí gera ciúmes, né? Podem ser extremamente ciumentos. Tomam decisões baseadas no medo. Isso é um problema. Boi, cuidado, já expliquei. Medo até um limite ali é bom. Passou disso, medo alimenta o inferno. Por quê? O inferno só usa o medo para paralisar as pessoas, tá bom? Vamos lá. Podem ser resistentes às mudanças, lembra que eu falei? Se não explicar bonitinho, não der um dossiê do que por que vai mudar, então tem que tomar cuidado. Medo de mudança, né? São amistosos, eles são diplomáticos. Lembra que eu falei políticos? Eles são extremamente eficientes. Você dá um negócio pro boi fazer, você confia, ele vai fazer. E vai ficar bom. Porque eles são detalhistas, né? Conservadores, ou seja, tradicionalíssimos, não gostam de mudança, né? São ortodoxos, é assim que fala, né?
Geralmente são leais à liderança. Se a liderança não for muito confortável, sabe aquela liderança que só bate? Não, essa liderança aí não vai ter boi, né? Agora, uma liderança que sabe lidar, ganha o boi mata pela liderança, viu? Personalidades são tranquilos, devagar, lerdos, né? Assim, no bom sentido. Personalidade pacífica, são gentis e são práticos. No tempo deles, mas são práticos, são inteligentes, né? Amém? Agora, olha uma coisa boa do boi. Tem uma coisa que Deus colocou no boi, que é o discernimento, tá? Eles têm um radarzinho. Eles têm alguns radarzinhos que eu vou contar pra vocês, tá? Um radar que eles têm é que eles sabem quem tá falando a verdade com eles. Por quê? Por eles saberem, né? Vestir uma máscara para onde eles estão. Lembra que eu falei? Tem pessoas que olham para outra e falam assim, aquela pessoa lá é duas caras. Às vezes é um boi só sendo político. Ele não está sendo falso. Muitas vezes ele não está sendo falso. Ele só está sendo diplomático. Que é ser político. Para que ele não tenha um problema de convivência e relacionamento, ele se faz um camaleão. Certo? Mas uma pessoa que faz isso aprende a ler outras pessoas que fazem isso. E tem pessoas que fazem isso pro mal. E isso dá um radar pro boi. O que é um radar? Ele sabe se a pessoa, geralmente, tá? Se ela é uma pessoa emocionalmente estável, espiritualmente estável, ou seja, tratado, ele começa a o quê? A olhar para outras pessoas e discernir a verdade e a mentira. É um radarzinho do boi. A personalidade do boi é essa. Ele tem um radarzinho, ele percebe ali, ó. Tô pegando uma mentira ali. Só que o que ele faz? Ele guarda para ele e fica de boa, tá? E aí começa o quê? A gerar segurança para ele e ele fica afastado daquela pessoa, né? Vamos lá. Vamos falar de espaço, né? O ambiente do boi, tá? É muito importante saber do ambiente do boi. Leões, homens, prestem atenção nos bois. Por quê? Eles amam personalizar o espaço deles. Eles gostam de personalizar o espaço, né? Gostam de deixar com a cara deles, né? Então, se você quiser ter um liderado boi de bom humor, deixa ele pegar e fazer ali, mexer na mesa dele, na sala dele, no ambiente dele, com a cara dele. Você vai ganhar. Por quê? O boi gosta de um ambiente de segurança, onde tem a cara dele, o jeito dele, e não pode mexer, hein? Se você chegar, pegar e colocar isso aqui, onde o boi colocou aqui, você criou, você vai ganhar uma bomba nuclear, tá? Alguém aí está entendendo, está chegando à conclusão de que é um boi? 60% da população é boi. Vamos lá. Os amigos que tem são muito chegados, mas são contados no dedo, né? Eles amam tranquilidade e paz, eles gostam muito de tempo de descanso. Por exemplo, os extrovertidos, se você perguntar assim para eles, onde você gosta mais de viver? Na cidade ou no campo? O extrovertido vai falar, com certeza eu gosto de viver ali na cidade, porque se não tiver barulho eu não tô bem. O boi já vai falar assim, eu gosto, eu não vejo a hora de chegar no final de semana para eu sair um pouco desse barulho, né? Então, esse tempo de tranquilidade, paz, descanso é muito próprio dos bois, tá? E eles, diferente da águia, né? A águia se isola. Quando ela tá brava, quando ela quer descanso, a águia quer ficar sozinha, que é um outro introvertido. O introvertido boi, 100% free boi aqui. O introvertido boi gosta de gastar o tempo de descanso perto de pessoas amadas, né? Em grupinho, em bandos, né? E pessoas que não são, que não vão tirar o descanso dela, tá bom? Que vão estar na mesma vibe que ela.
são pessoas de bom relacionamento. Já disse isso, tá bom? São muito boas de relacionamento. Muito boas mesmo. Se relacionamento bem, se adaptam aos relacionamentos. Eu diria, o melhor temperamento para se relacionar é o boi. Porque é um camaleão. Ele vai se adaptando ali. Né? Agora, gente, se tem, já ouviram falar que tem alma gêmea? Não existe alma gêmea, tá? Isso é coisa de... Não vem ao caso aqui. Mas se eu juntar um boi com um boi, dá alma gêmea, viu? Os bichinhos se dão bem, eles se entendem, tá bom? Vamos lá. Eles têm uma espécie de radar também para perceber a atmosfera do lugar. Por quê? Se você gosta de segurança e você quer manter o seu ambiente de segurança, você vai perceber o ambiente. Então eles têm um radar. Esse ambiente não é seguro. Esse ambiente é seguro. Um boi perto de um líder, de um apóstolo, um pastor, é muito bom. Porque ele, ó, enquanto o apóstolo, o pastor ali tá orando, discernindo, né? Decretos proféticos para o ambiente profético, o boi tá ali de olho no ambiente. Se é seguro ou não é seguro. É muito bom. É muito bom ter um boi. O intercessor boi tem que ter, porque é o radar, ele percebe o ambiente, ele tá de olho, ele sente o ambiente. Porque é a natureza dele. Ele precisa estar em segurança, em primeiro lugar, tá bom? São sensíveis... Aqui, ó. Olha que interessante isso. A face do boi tem uma tendência enorme a desanimar, então eles vão precisar estar debaixo de alguém que anime eles. Ou seja, boi, vocês precisam de um leão, precisam de um homem. Até uma águia, muitas vezes, tá? Porque como a águia ela é guiada por tarefa, você tá do lado de uma águia, a águia, de uma forma bastante rancorosa, ela assim, mano, vamos! Tá parado demais, tem uma tarefa aqui, né? O leão já vai falar assim, ó. Vai ficar parado aí ou vai me seguir? O homem vai falar assim, vamos, eu te ajudo, vamos rápido. Vocês entendem? Cada um vai falar de um jeito. Mas o boi precisa de alguém que impulsione ele. Que ele tem uma tendência enorme a desanimar, tá? Agora, o boi sem o fruto do Espírito fica o quê? O boi sem o fruto do Espírito. O boi sem Jesus. Um boi que não entende a presença do Espírito Santo e não atua, né, querendo agradar a Deus. Ele vai ter que prestar atenção em arrancar dele o quê? O egoísmo, ser muito áspero e hiperprotetivo. Por causa daquela segurança, né? Aquela segurança que ele precisa estar. Agora, o egoísmo é grande. Porque ele quer estar na segurança, o mundinho dele, só ele ali, ó. Se não tiver ele seguro, qual que é o lema do boi? Eu estando seguro, dane-se o resto. Isso é egoísmo, tá? Se eu estiver no meu ambiente, minhas coisinhas, do jeito que minha casinha, do jeito que eu quero. Os bois não gostam, por exemplo, de receber visita. Porque vai sujar a casa deles, vai tirar as coisas do lugar. Ai, aquela irmã que tem aquele menino que mexe em tudo. Né? Não que as outras personalidades e temperamentos não são assim. Mas é possível que um boi tenha mais isso, né? Ai, vou mexer no meu aquário, meu Deus. Vão mexer nos meus livros. Vão tirar minhas canecas do lugar. O boi, né? Então, ele fica egoísta. Não mexe nas coisas. Tá? Vamos lá. As reações do boi são simples, geralmente. Reações. Como que o boi reage às coisas. Eles são simples, sem muito alarde, né? Um extrovertido estrambólico já grita. Por exemplo, uma pessoa que ele gosta chegou. Um homem. Ah, não acredito, você chegou! Uma pessoa que o boi ama chegou. Ele. Ui, que saudade. Agora, quer dizer que ele ama menos que o homem? Não. É só que o homem é muito extravagante. O homem é extravagante. O leão, às vezes, é um pouquinho extravagante também. Agora, o boi, ele é contido. Ele não gosta de chamar atenção, né? Ele é simples, sem alarde, né? Não toque no meu aquário, quem é? Não sei, me veio aqui um aquário na cabeça, eu falei. Vamos lá. Os extrovertidos ficam loucos, né? Das reações
O que eu quero dizer? O boi, geralmente, que não consegue entender pessoas diferentes dele, quando vê um homem, um leão gritando por alguém chegando, ele olha assim, ai, que cara chato, que insuportável, não consigo ficar no mesmo ambiente que ele. Ah, o que ela, né? Ah, pra que isso? Olha, pra que está querendo aparecer. Não, você tem que entender que às vezes é só porque ela tem uma personalidade extrovertida. Você que é quieto demais, né? Agora, uma coisa que tem que tomar cuidado. Boi é sarcástico e é irônico. Isso, na verdade, eu diria que é uma característica dos introvertidos, tá? Os introvertidos, eles geralmente... A águia, então, nem se fala, né? A águia é uma casca de ferida, eu vou falar sobre ela. Mas o boi tem uma tendência de ser irônico e sarcástico nas coisas. Este sarcasmo faz o boi ser engraçado. Porém, quando ele, de alguma forma, está afligido, tocaram na ferida dele, esse sarcasmo e essa ironia vira brincadeira maldosa ao ponto de machucar. Tá rindo, né, Thalita? Eu sei que você entendeu. Né, a guiazinha? Eles têm tendência a ficarem parados, né? E eles precisam de alguém que fala, né? Um cutucão. Vai! Vai! Anda, boi! Anda, boi! Porque ele quer ficar lá quietinho comendo a grama deles. Precisa de o quê? De um leão. E olha, eles odeiam que faz isso. Só que boi, presta atenção nisso. Se você ficar parado, você não vai fluir. Nem na vida sentimental. Às vezes as pessoas vêm dizer, pastor Wesley, ora pela minha vida emocional. Querido, você não se permite conhecer ninguém diferente, quer ficar esperando o príncipe encantado, né, minha querida? E mais o que? É um boi, não sai do lugar. Você precisa de alguém que vai lá conhecer alguém, né? Não vai me entrar no Tinder, não, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas você precisa de alguém que te impulsione, né? Precisa fluir. Por exemplo, no trabalho. Se você dá uma tarefa pro boi e fala que ele tem que fazer perfeito, ele vai fazer perfeito. Mas ela vai fazer aquela tarefa para sempre e nunca mais vai fazer outra. Porque na cabeça na cabeça dele só tem aquela tarefa. Então ele vai precisar de um líder que dê uma tarefa. Quando ele percebe que está pronto, dê outra na mão dele. Fala, faça isso. Agora, o boi vai fazer. E vai fazer perfeito. E o boi vai fazer melhor que qualquer outro. Só que ele precisa de alguém que dê a tarefa e fala, vai e faça. O boi é aquele que, se você não colocar a digital para entrar e sair, ele vai chegar atrasado e vai sair antes, muitas vezes. Pode ser que ele fique até para cima do horário, né? Porque ele gosta de ficar estacionadinho lá. O boi precisa de alguém que vá com carinho, com habilidade, com jeitinho. Senão ele fecha, tá? Se você tá vendo que você é tudo isso, mas algumas coisas não, pode ser que você seja uma águia. Então espere a live da águia, tá? O ponto fraco dele. Já falei, eu vou deixar isso pro final. Ó, eles são quietos e não confrontam. Sempre acham um leão para fazer isso no lugar dele. Então, líderes que são boi, geralmente eles deixam as pessoas ir fazendo as coisas, porque eles odeiam confrontar. Por quê? Uma pessoa que odeia ser confrontada, ela vai evitar de confrontar porque ninguém confronta ela. Não te confronto que eu não me confronto. Não me confronta que eu não te confronto. Se você não me confrontar, a gente vai ser amigo pela vida inteira. Lembra que eu falei desde o começo da live? Boi come grama. O resto das personalidades come carne. Então o que acontece? Quem come carne gosta de porrada. Quem não come carne gosta de viver em paz. Então não confronta o boi que você vai ter um problema. Só que quem que cresce sem confronto? Então, boi, você vai precisar confrontar. Agora, qual que é o problema de você ter pais bois dentro de uma casa? Não põe limite no filho. Tenham empatia com pais que não põem limites, tá? Não que eles estão certos. Ah lá, o filho tá destruindo a igreja. Tá chorando no meio do culto e não faz nada. Sabe o que é isso? São pais bois. Eles não gostam, deixa lá. Tá tudo certo. Eles não fazem aquilo com a criança que não gostaria que fizesse com eles. Vocês entendem? Tá certo? Não. Mas tem que ensinar. Tem um jeito certo de ensinar um boi. Tá bom?
Então eles vão achar sempre um extrovertido para fazer o que eles não querem fazer. Vai falar alto, para brigar, para confrontar, para dar bronca, para disciplinar. Mas bois, a vida é feita de disciplina. Sem disciplina ninguém cresce. Tá bom? Boi, mãe e de leão. Boi, mãe de leão é... Ah, entendi. A mãe é boi e o filho é leão, né? Aí é osso. Gente, depois que acabar as 4 lives, eu vou começar a fazer mais lives sobre juntar as personalidades, né? Cônjuges assim, com filhos assim. Então, tipo, vamos supor assim, um marido leão com uma mulher fleumática, uma mulher homem com um homem águia. A gente vai começar a brincar assim com o que acontece, né? Claro que existe uma série de situações, né? Que a gente vai precisar entender. Gente, eu não sou psicólogo, eu não estou falando de psicologia, tá? Estou falando daquilo que a gente entende das personalidades dentro da palavra de Deus, tá bom? Vamos lá. Se você colocar... Olha só que interessante que eu anotei aqui, ó. Se você colocar um boi para confrontar, ele pode demorar 3 anos para confrontar e mesmo assim pode acontecer que não haja reconciliação, ele vai fugir do confronto e não vai dar nada. É fogo, o leão é fogo para confrontar. Ele odeia briga, ele foge de briga, né? Agora, é assim, ó. Nos extrovertidos, o homem, ele é a própria briga, ama uma briga, mas ele acaba... Quando ele vê que tá ficando um negócio sério, ele para, pede desculpa, chora junto, ri junto e pá. O leão é o seguinte, o leão paga para não entrar na briga. Mas se ele entrar, ou ele ganha, ou ele ganha. E ele vai ganhar. Né? Esse é um problema. Agora, a águia também é um bicho perigoso. Ela tá ali, só de olho. Primeiro sinal de briga. Se ela tiver com a patinha dentro, ela também é a que ganha. Né? Isso, o leão e a águia... Vamos falar bastante, né? Vocês vão gostar do assunto. Vamos lá. Pais que são bois têm dificuldade de confrontar seus filhos, já falei, né? Mas os bois são bons conselheiros, porque como eles são mais paradinhos, eles gostam de ouvir muito. Então pais bois, eles gastam muito tempo com seus filhos. Então, os filhos, geralmente, os filhos de boi se sentem muito amados pelos pais, né? É diferente, por exemplo, pais que são extrovertidos, tem que tomar cuidado, porque os filhos vão sentir como? Meio desprezados, isolados, porque eles têm muita coisa para fazer, são muito elétricos, né? E não tem tempo para os filhos. Os bois já dão muito tempo para os filhos, gostam de gastar tempo com os filhos, né? Quem não é boi aqui, levanta a mão. Só para você. Quer fazer um boi feliz? Né? Em algum momento eu vou juntar as lives, vou falar das 5 linguagens de amor. A principal linguagem do boi, geralmente, é a linguagem da palavra de afirmação. Não que isso seja uma regra, mas está dentro do temperamento. O boi ama a palavra de afirmação. O boi é o tipo daquele. Elogia quando tá todo mundo e confronta quando tá sozinho. Esse é o lema do boi. Você quer se dar bem com o boi, faz elogios, reconhece ele em público, mas confronta ele quando você estiver sozinho com ele. Se você confrontar o boi e tiver muitas pessoas vendo, você perdeu a amizade, a confiança e tudo do boi. Peguem essa dica. Se você perceber que a pessoa é boi, nunca exponham o boi de uma forma intensa em público, tá bom? Nunca faça isso. É uma dica. Eu já fiz muita burrada, né? Já perdi amigos por querer ser líder e, né, imaturo, confrontando pessoas que são bois no meio de todo mundo. Perdi. Né, a amizade, sabe aquele afastamento natural, que não é natural? Poxa, o que eu fiz, né? Aí, hoje, estudando sobre temperamento, a gente entende. Se você age com um boi assim, você perde ele. Você perde a pessoa, seja ela ou ele, né?
Agora, quer ganhar o boi? Elogia em público. Ele não gosta de ser confrontado em público, mas elogiou em público, você ganhou o boi. É ruim? Isso não é ruim. Um bom líder, ele faz isso, né? Ele elogia em público e confronta, ou exorta, ou fala que fez errado, né? Quando tá os dois ali sozinhos, né? Uma coisa que motiva o boi também é a atmosfera segura, né? Você percebe que ele gosta daquele jeito, permite que ele fique daquele jeito. Se ele estiver fazendo o trabalho dele, estiver seguindo, estiver avançando, permita ele ficar no ambiente dele. Não tira ele do ambiente dele, que isso desmotiva. O que motiva é ele ficar no ambiente dele, né? Os bois são também bacanas na cabeça deles. O que eu quero dizer? Os bois, eles acham que eles são absolutos, são os melhores, é o melhor temperamento que existe é aquela, né? E como eu disse, se você achar um boi, acha outro boi e virar uma gêmea, né? Agora imagine um leão com um boi. Será necessário muito fruto do espírito, né? Oposto. Sempre dê tempo para os bois pensarem, decidirem e tomarem uma atitude. Vou dar uma sugestão prática aqui para vocês. Se você tem uma criança com face de boi, coloque ela para fazer parte de uma equipe, tá? Mamães, papais. Se você percebe que o seu filho é boi, né? Com todas essas características que eu falei, você vai precisar gerar o que nele? Um senso de pressão. Entenda o seguinte, boi não gosta de pressão, boi não gosta de confronto. Só que a vida é feita de confrontos, a vida é feita de pressão. Se você criar o teu filho boi, privando ele de pressões, quando ele crescer, ele vai ser um preguiçoso. Eu estou falando só o fruto, tá? O fruto do que vai dar. Não que ele seja um preguiçoso, mas ele não vai ter vontade de fazer as coisas. Ele vai ser um preguiçoso, não vai dar certo em nada, vai ser aqueles que não faz faculdade, não quer estudar, vai ser aqueles que não vão nem se relacionar, não vão querer casar. Sabe aquele filho que fica na casa do pai e da mãe a vida inteira, protegidinhos? É um boi que nunca foi impulsionado, ensinado que existe pressão lá fora. O mundo é injusto, vão te perseguir, vão falar mal de você, vão te confrontar. E ensine o boizinho que vai ter isso. Como? Forçando ele a viver em equipe. Coloca ele em esportes, em grupos que vai ter um professor bem confrontador. Ele vai ter que aprender que a vida é assim. Agora, papais, se você é super protetor, pode ser que você seja um boi. Como você não gosta de confronto, você não gosta de confronto. Queridos, quantas vezes dentro... Eu vou falar do nosso meio aqui, que só tem evangélico aqui, eu acho, né? Se não tiver, não tem problema também. Às vezes a gente vai chamar a atenção de uma criança, um adolescente, aí o pai já olha assim, né? Se você é esse que não gosta que confronte o teu filho, deixa eu te falar uma coisa. Você está criando, sabe o quê? Uma pessoa inútil. Você está criando uma pessoa que não vai saber viver em pressão, em confronto. Ela tem que entender que tem. Então, aprenda a confrontar. Você não gosta de ser confrontado, mas aprenda a confrontar. A vida é feita de confrontos. E só há crescimento. Uma pessoa que é egoísta, uma pessoa que tem a característica do pecado dentro dela, como que você lidar com o pecado? Confrontando, não é assim? Então, um pecador, ele cresce confrontando. O boi não gosta de crescer. Aparentemente. Mas não é que ele não gosta de crescer, ele não gosta de confronto. Tá bom? Então, vamos lá. Eu poderia falar muitas outras coisas do boi, mas eu vou deixar aqui, tá? Eu tenho muitas outras coisas para falar. Muitas outras coisas. Né? Como que os bois são com as emoções? Eu vou dar umas pinceladas aqui, tá? Como que o boi ele é muito controlado com as emoções, tá? Eles são capazes de ir para um velório e não derramar uma gota de lágrima. Agora, é que ele não está sentindo? Não. Ele está sentindo, ele está sofrendo, ele está triste por dentro. Porém,
esse boi aí, ele é controlado em suas emoções, né? Pegaram? Eles são extremamente frios, calculistas, né? Na afetividade. Murilo, Deus abençoe, hein? Vamos fazer uma live juntos. Como eu falei, a afetividade, como eles são irônicos, engraçados, eles gostam de observar, né? Eles, sabe aquele povo que faz aquelas gracinhas, assim, só com quem tá perto, gosta de provocar. Pode ser que não seja um homem, pode ser que seja um boi, porque o boi gosta disso, né? A afetividade dele é isso, né? O boi, geralmente, ele é super discreto, quieto, engraçado, compassivo e bondoso. Gente, eu amo os bois. Os bois são lindos, queridos. Eles são sempre aquelas pessoas que dá vontade de ficar perto, tá bom? Então o boi é esse aí. Não demonstra filho. Então, o povo não entende os bois. Porque acha que o boi é anoréxico afetivo. Mas não é que ele é anoréxico afetivo, né? Ixi, eu falei difícil. Anoréxico afetivo. O que é uma anorexia? É falta de, né? Então eles têm falta de afetividade. Não é que eles têm falta de afetividade, é a natureza deles não demonstrar. É assim, ó. O boi. Quente, frio, gelado. Congelando. Passando mal de calor. É esse o boi. Não demonstra. É um problema? Não, é a natureza deles. Agora tem que prestar atenção que se for assim, não é maldade, é a natureza deles, né? Você não esboça uma emoção no seu rosto. Deixa o boi ser boi. Assim eles não brigam com ninguém. Né? Diferente do homem, né? Calor. Ai, calor. Tá frio, que frio. Vocês entendem a diferença? É isso, né? Vamos lá. Como que raciocina um boi? Parece meu irmão. Vamos lá. É um cuidado que boi tem que tomar. Deixa o boi ser boi. Deixa o boi ser boi. Facilmente acomodado. Eu tô falando agora como que raciocina. Para de chamar o boi de burro, lento, lerdo, tá bom? Os homens, os leões são assim. Tô falando para mim mesmo, tá? Eles são acomodados, são lentos, porém são extremamente eficazes. Uma pessoa tão acomodada que pode se tornar relaxada. Isso é um cuidado que o boi tem que tomar, tá? Agora, tem uma coisa que é pecado. Quando o boi estaciona muito e não tem quem impulsione, entra a preguiça. E preguiça é pecado, tem que tomar cuidado. Agora, eles são extremamente competentes quando fazem. Mas eles precisam ser motivados a fazer. E eu já falei para vocês aqui como que motiva um boi. Ele precisa estar no ambiente de segurança dele, do jeito que ele gosta. Se você tirar ele desse ambiente, você perde o boi. Aí ele não vai fazer o que você precisa. Então, leões, se vocês tiverem uma empresa, vamos falar, leões empresários. Se vocês tiverem uma empresa cheia de boi, deixem eles fazer o ambiente deles e deem uma tarefa para eles. Vocês vão estourar no norte. O negócio fica louco. Deixem eles em segurança, né? E aí eles vão trabalhar bem. Mas eles precisam de alguém que funcione. Eles que deem a tarefa. Eles fazem a tarefa, mas dá a tarefa para eles. Tá bom? Né? Os vulgo nerds são assim, né? Por que eles são nerds? Porque eles são tão focados em fazer o que mandaram eles fazer que eles não conversam com mais ninguém. Eles têm que fazer perfeito. Os nerds geralmente são bois. São bois que não foram, de alguma forma, confrontados a serem um pouquinho mais extrovertidos. Porque eles conseguem ser extrovertidos, tá? É só impulsionar. Podem ser frios, mesquinhos. Bom, como que se relaciona um boi? Com discrição e personalidade apagada. Não é que ele não ama.
Não é que ela não ama, não é que ela não sente, não é que ela não está querendo. É só a natureza do boi. Frio, quente, alegre, triste, feliz. Tá? Não é que não sente, ele só não gosta de esboçar emoções. É discreto, né? Mas eles são bons de convivência. Tornam-se amigos para sempre, viu? Quando eles fazem amizade. São extremamente fiéis. A principal característica do fruto do espírito no boi... Eu acho que apagou minha luz aqui, gente. Triste. Espera só um pouquinho. Voltou. Desculpa aí. Eu não sei se tá bom ou ruim pra vocês. Pra mim aparece tudo apagado aqui, na hora que apaga a luz. Vamos lá. Tô acabando, tá, gente? Tô chegando no final. São conservadores, como eu falei, são altamente diplomáticos. Vou de escondido. Não gosta de esboçar sentimento, né? Tem essa tendência de não esboçar sentimento. Cauteloso, cuidadoso. Bom, vamos lá. Uma coisa que eu preciso falar pra vocês aqui. Ó. Tá estourando a luz? Pra mim, não tá. Como que fica melhor sem luz, então? O boi. Lembra que eu falei pra vocês? Que eles são extremamente fortes. Falei no começo da live. Um boi, quando ele é confrontado, sem você ganhar ele, sem você... Vamos supor, tem um leão não curado perto do boi. Esse leão quer impulsionar o boi até com uma boa intenção e começa a bater no boi. Você é lerda, você é lerda, você não sei o que, você não anda. Vamos lá, vamos crescer, vamos produzir. E o boi tá lá desmotivado, porque ele tá fora do ambiente de segurança dele. O boi vai começar a entender que esse leão é maldoso. O boi vai começar a entender que essa pessoa quer destruir ela. Ele vai guardar rancor. Essa pessoa vai calcular passo a passo e vai moldar uma vingança. Só que quando esse boi se vingar, é um ato só. Porque ele é extremamente o boi é inteligente, frio, calculista, extremamente organizado e planejador. Ele arquiteta a melhor situação. E eu já vi isso acontecer. Quando ele dá o bote, o boi é extremamente vingativo e ele derruba e mata o leão, ou o homem, ou a águia. Porque ele é forte. Bois, cuidado com um sentimento chamado vingança. O boi ele tem a tendência de guardar rancor, guardar o ódio e a ira, conter para de uma vez. Eles usam uma inteligência absurda para fazer isso. Só que isso é completamente distante do caráter de Deus. Sai chifrando geral. Só que o boi, se ele for com força, a chifrada é uma só. É a natureza do boi. Vocês percebem que tem muito a ver com o boi mesmo? Por que tem esse ser vivente lá no céu, né? É uma característica. Agora, quando as características estão caídas na terra, né? Ou seja, estão herdadas, né? Com pecados dos querubins caídos, tem essas dificuldades que tem que lidar, tá bom? Como que são os bois em suas finanças? Como eu disse, até 10,5 eu acabo, tá? Vamos lá. O fleumático é uma pessoa, como é muito equilibrada e calculista, ela não gasta muito. Ela sempre tem ali, né? A planilha do Excel, fazendo bonitinho. Isso é muito bom. Ele tende a ter a sua vida financeira equilibrada. Porém, por outro lado, como é uma pessoa que tem muito medo,
Isso pode ser ruim. Ele vai ser um mau negociador. Ele pode ganhar prejuízos terríveis por ter medo de tomar decisões rápidas e certeiras, tá? Os leões, né? Eles fazem isso com muita destreza, né? Eles vão, metem as cabeças e vão na sorte. Se é de Deus, vai o quê? No discernimento de Deus. O boi, não espere que ele tome uma atitude. Não espere que ele faça porque ele tem medo. Não faça, não espere. O boi vai precisar de uma pessoa que tome uma atitude. E o boi nas ações, então, não mexa com ações, porque vai dar ruim. Porque ele tem medo. Nunca vai apostar, né? Que aquele negócio vai dar certo, né? Por outro lado, ele, como é um cara, uma mulher estrategista, né? Eles fazem grandes projetos que podem durar a vida inteira. E quando dá certo, é tão perfeito que vai dar certo, vai enriquecer. Porém, tem que ser do jeitinho deles. Sem a ajuda de um leão, de um homem, vai ter que ser no projeto, tintim por tintim, até colocar em prática, porque é devagar, passo a passo. E na área das finanças nem sempre é assim. Pode ser que você perca grandes oportunidades por ter medo de tomar atitude, né? Na verdade, são acomodados, né? Assim, vive com o que tem e tá ótimo, né? Aí fica naquela mentalidade meio até miserável, né? Está tudo bem do jeito que tá. Não tem uma perspectiva de crescer porque tem medo de avançar. Tem medo de que possa dar errado. É pessimista, né? Ok. Como que é o boi nas responsabilidades? Como eu disse, o boi é acomodado. Ele precisa de uma pessoa que impulsiona ele, né? Ele não enfrenta problemas, ele foge e procrastina. Tem medo de ficar adiando, né? Isso é pecado, hein? Isso é pecado. Procrastinar, deixar para depois é pecado, né? E ele faz isso porque ele está evitando o confronto. É o famoso confronto, né? É desconfiado, é pretensioso, introvertido. Mas depois que ele conhece as pessoas, ele pode até avançar. Tá bom? Desmotivação é um dos seus principais defeitos. Gastador? Não, o boi não gasta não. O boi é aqui, ó. Ele tem medo de gastar e ficar sem. O que dirige o boi é o medo. Medo de ficar sem, medo de não ter, medo de mudar de situação, né? Agora, quais são as melhores áreas para um boi trabalhar? Educação, são grandes pedagogos. Tudo que precisa de projeto, o boi é bom. Projetar, arquitetar, são bons engenheiros, são bons arquitetos, bons pedagogos, gostam de cuidar, né, das situações de muito detalhe, né? São bons em cálculos. Tudo que é de nerd, o boi é bom. Não vão ficar bravos comigo, hein? Né? Analisando dados, estatísticas. Como eles amam a estabilidade, né? E por ter medo de avançar, eles podem ter problemas com chefes, né? Em áreas de muita demanda. Mas eles são extremamente pontuais, né? Chegam na hora, saem na hora, cumprem bem as obrigações. O que você mandar o boi fazer, ele faz. Ele é obediente. Como que ele é na vida espiritual? Por ele ter as emoções muito frias, pode ser que ele seja frio na vida espiritual. Então ele precisa de alguém que ele emite, tá? Paulo falou assim, ó, sejam meus imitadores como sou de Cristo. O boi vai precisar de uma pessoa assim. E um líder boi pode ter um problema. Vai precisar de alguém que o impulsione, tá? Mas ele pode ser, como ele é muito regrado e organizado, pode ser uma pessoa extremamente regrada em sua devocional, em sua vida com Deus. Se ele colocar aquilo como uma prioridade, ele pode se tornar no norte, né, na vida espiritual. Pode ser um grande adorador, um grande intercessor, por ser uma pessoa organizada, né, metódica, né? São extremamente fiéis. Como eu falei, um boi, quando ele está no ambiente de segurança dele, ele é fiel. Ele é escudeiro, ele é intercessor, ele cuida. E ele é forte para cuidar, hein? Porque ninguém passa por cima dele. Ai de quem passar por cima do boi.
Ele é forte, ele é o mais forte de todos, né? Deixa eu falar. Agora, quem é solteiro, fecha os ouvidos, tá? Só pra gente caminhar pro final aqui. Na vida, dois casados, né? Demonstram muita atenção e respeito pelo cônjuge, porque eles amam família. São extremamente pacientes com as esposas ou as esposas com os maridos, né? Tem dificuldade de expressar emoção, isso é um problema. E aparenta ser frio, mas não é que é frio. Ele é só uma pessoa quieta, né? Um dos temperamentos que conseguem mais ser cúmplices com o cônjuge é o do boi. Na questão sexual, geralmente os extrovertidos falam que se dão melhor, né? Agora, entenda uma coisa, gente. Libido tem a ver com hormônio, tá? Mas pode ser que o boi tenha um problema de tudo ele tem que planejar, tudo ele tem que arquitetar. Então não queira o amanhã, não queira o agora com o boi. Ele tem que planejar. Mulher, então, principalmente, tem que planejar. Você tem que ganhar o campo, você tem que entender que tem a hora ali certa para aquilo, avisa, quero, vamos fazer, né? Agora, qualquer um dos temperamentos pode ter problema na área sexual por causa de hormônio. Só atentem isso. Porém, personalidades mais introvertidas podem ser menos atentos a essa área sexual do que os extrovertidos, que é uma natureza, tá bom? Mas lembrem-se, existem um leque de situações de personalidades que vão precisar ser unidos. Tem que entender, tá bom? Da mesma forma que um boi pode ser um grande engraçado, ele pode ser uma pessoa que tenha um apetite sexual desenfreado também, né? Mas pode ser que não também. Então vai ter que entender aí, né? Homens e mulheres bois precisam de entender os casados, ok? Para ter uma vida plena nessa área, tá bom? Deixa eu falar aqui para... Eu falei que acabou 10h30, né? Pai e mãe boi, eles são excelentes pais, dão muita atenção, porque eles são extremamente atenciosos, gostam de gastar tempo, né? Gostam de liberar palavras de afirmação. Então, mas uma atenção que tem que tomar é aquela questão, já que eu não gosto de ser confrontado, eu não vou confrontar. Aí vira uma casa sem limites, não coloca limite, não confronta filho. Aí vira o quê? Um grande delinquente no futuro. Os grandes delinquentes foram filhos de bois, porque os pais não colocam limites, tá bom? E os bois acham que estão fazendo um grande negócio e não colocar limites, porque como eles não gostam de ter limites, como eles não gostam de ter confronto, eles não confrontam os filhos. Só que falta de confronto gera delinquente, gera miserável e preguiçoso. Amém? Presta atenção nisso. Alguns hábitos. Por exemplo, o leão no trânsito é aquele que quer matar todo mundo por causa da lerdeza. O boi já é o lento. Gosta de dirigir 40 por hora na radial. Não passa no vermelho. Usa o cinto, não fala no celular. Porque eles são regrados. Eles seguem a regra, o risco, né? A risca. Dá um mapa na mão deles, os bichinhos usam o mapa que é uma perfeição. Vocês entendem alguns hábitos, né? Como que eles são no shopping, por exemplo? Como que se vestem? São as roupas menos coloridas, são os mais tradicionais, são os mais discretos, não tem problema com essa questão de vaidade, né? Eles não são consumidores compulsivos, né? São destituídos de vaidade. São muito comuns, usam roupas mais largas, não são muito no apertado, né? Porém, se for regrados, são aqueles que gostam de cuidar muito do corpo, né? Por ser regrados, né? Se eles se desenvolverem aí, né? Vão ser regrados. Agora, deixa eu falar para vocês. Para acabar, como confronta, então, um boi? Eles gostam de ser apreciados, elogiados em público. Eles gostam de se sentir seguros. E se isso estiver tudo bem para ele,
Quando tiver dessa forma, seguro, apreciado, amado, aí você vem com um confronto. Aí você consegue a confrontar e mudar um boi. Porque se você o confrontar, ele vai ser agressivo. Eu falei no começo da live e eu termino dizendo: se a agressividade dele sair para fora, ele mata. Ele é o mais forte de todos. Tá bem? E eu trago aqui Provérbios 14:4, que diz: onde não há bois, o celeiro fica vazio. Mas da força do boi vem a grande colheita. Amém? Os grandes evangelistas, a força do evangelho vai vir dos bois. 60% da população é boi. Tá? Então, alimente o boi com amor, alimente o boi com fidelidade, tenha empatia com os bois, né? Entendam porque eles são como eles são e vai dar tudo certo, tá? Porque nós precisamos dos bois para a grande colheita que há de vir. Bilhões e bilhões de almas. Amém, queridos? Que Deus te abençoe poderosamente. E espere a próxima live, porque nós vamos falar na próxima live de uma outra perspectiva de introvertido. Uma outra laia de introvertido, que é a águia, tá bom? Deus abençoe vocês e compartilhem essa live, tá bom? Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos nos amar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Bois do meu coração, que vocês sejam abençoados, que vocês produzam muito, que vocês tenham força do Senhor para avançar nos projetos que o Senhor tem para você. Amém? Aguardem a próxima live. Eu não sei ainda quando vai ser. Eu espero que essa semana ainda a live da águia. Beijo no coração, querido.